Como é que você ganha a vida? Essa pergunta é muito feita. Como é que você ganha a vida? Qual que é o teu jeito de ganhar a vida? E eu estou usando aqui a expressão em duplo sentido. Isto é, como é que você ganha a vida? No sentido de como é que você obtém teu meio de sustento. Mas há uma segunda maneira de pensar isso. Como é que você faz para que a tua vida não seja perdida? Eu gosto mesmo de lembrar o quanto que é impactante algo que está num dos evangelhos. Para uma pessoa aqui, entre nós que tem algum acesso à Bíblia dos cristãos, já deve ter notado, os cristãos têm 4 relatos oficiais sobre a vida de Jesus de Nazaré, que são chamados de evangelhos, os evangelhos canônicos, são 4 deles. 3 deles são sinóticos, isto é, eles contam uma história paralela, que é o evangelho de Mateus e Lucas, e de Marcos, e um não é sinótico, que é o evangelho de João. Mas, no evangelho de Marcos, tem uma expressão, e tanto faz se você tem religião ou não, porque essa é uma escolha tua, tanto faz se é cristão ou cristã, essa é uma escolha tua, você pode ter ou não ter, mas há algumas formas de aconselhamento que nos servem. No evangelho de Marcos, há ali o registro de uma fala que ele atribui, claro, a Jesus de Nazaré, que está ali no capítulo 8, em que Marcos escreveu uma das frases que mais me perturba, no bom sentido. Que há coisas que nos perturbam no mau sentido. Há coisas que nos perturbam e nos fazem ficar chateados, tristes. E há algumas coisas que nos perturbam fazendo com que a gente pense, reflita, medite. E ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, ele escreveu, citando, segundo ele, Jesus: de nada adianta a uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Aliás, o texto original é: de nada adianta a um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Em outras palavras, de nada adianta você ter tudo se a tua identidade, tua autenticidade, teu propósito, isto é, tua verdade, ela vai por terra, ela desaba, ela é esmagada. Essa frase vale pensar, porque essa frase nos coloca um impositivo, nos coloca algo que a gente chama em filosofia de imperativo, que é nós entendermos que o propósito, sendo benéfico, sendo algo legítimo, sendo decente naquilo que fazemos, ele nos dá vida em vez de tirá-la ou diminuí-la. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Isto é, se ela for devorada por aquilo que pode ser a ganância, pode ser o egoísmo, pode ser a arrogância, pode ser o desvario. Por isso, eu gosto e vou fazer essa pergunta aqui agora, não para você responder ou para eu responder, mas para nós pensarmos. Como é que você ganha a vida? Essa pergunta é muito feita. Como é que você ganha a vida? Qual que é o teu jeito de ganhar a vida? E eu estou usando aqui a expressão em duplo sentido. Isto é, como é que você ganha a vida? No sentido de como é que você obtém teu meio de sustento. Mas há uma segunda maneira de pensar isso. Como é que você faz para que a tua vida não seja perdida? Isto é, para que ela não seja demolida, erodida por aquilo que é a pequenez, a tolice, a redução. Como é que você ganha a vida? Há pessoas que ganham a vida cuidando de vida. Há pessoas que ganham a vida encantando a vida. E essas ganham a vida nos dois sentidos, de modo muito mais denso. Há pessoas que ganham a vida apenas no sentido material, do sustento econômico, do acúmulo de patrimônio, que não é ilegítimo se agregado à ideia de ganhar a vida no outro modo que eu aqui lembrava. Uma pessoa que ganha a vida, ou seja, que não a perde, não a desperdiça, não faz com que ela se esvaia, é uma pessoa
marcada por uma grande decisão. Ter uma vida com propósito, ter um trabalho com propósito. Uma das frases mais curiosas que eu ouço no mundo das empresas, ou no mundo do trabalho em geral, é uma que eu vou dizer agora. Quando a pessoa vira e diz assim, olha, eu adoro o meu trabalho, mas eu detesto o meu emprego. Eu adoro o que eu faço, mas eu detesto o meu emprego, isto é, o lugar, o modo de ação, aquilo que é necessário que se tenha como convivência. E você tem também o outro modo. É assim, eu adoro o meu emprego, mas eu detesto o meu trabalho. Ou seja, gosto de ali estar, gosto daquela convivência, mas aquilo que faço não me realiza. Uma das coisas mais bonitas, e eu gosto de fazer isso, há um livro que dá título a esta reflexão, chamado Por que Fazemos o que Fazemos? E ele trata disso, né, que eu estou aqui dizendo agora. Ele não é o único. Houve uma época em que, ao término de uma atividade, não era tanta gente, havia uma sessão de autógrafos. Hoje a gente não consegue mais fazê-lo pelo número de pessoas e também pela necessidade de proteção nossa em relação a algumas das coisas que nos circundam. Mas hoje há um outro modo, que eu não chamo mais de autógrafo, eu chamo de fotógrafo. Né? O que é isso? É quando eu terminar aqui, quando eu terminar a minha exposição, eu ficarei sobre o palco e, se você desejar, de modo tranquilo, ordenado, você se aproxima com a tua câmera e aí eu fico andando para lá e para cá, que nem um caranguejo, dado que eu tô, né? Vou até lá, depois eu volto, vou até lá e volto. E você faz uma selfie, se você desejar, assim. Há pessoas que gostam de fazê-lo, depois posta. Mas se você tiver com algum dos meus livros, faça a selfie segurando o livro, né? Porque aí sai você, o livro, e eu sorrindo, né? E isso é gostoso, porque é uma forma de lembrança, de memória, que nos ajuda bem. E nesse livro, Por que Fazemos o que Fazemos, a primeira frase que nele está, isto é, o que nós chamamos de epígrafe do livro, é uma frase de um poeta gaúcho que eu tenho uma admiração imensa, que é Mário Quintana. Talvez seja o poeta que eu mais cite, né, nos lugares. O grande Mário Quintana, um gaúcho nascido em Alegrete e que faleceu, né, em 1994, no dia 5 de maio. É fácil lembrar, porque ele morreu na mesma semana que o Ayrton Senna. Esse ano morreu, né, no domingo e ele na quinta-feira. Mário Quintana tem várias coisas maravilhosas. Uma delas, eu sempre que posso trago à tona, aliás, duas delas. Mário Quintana, eu já disse isso em algumas palestras, ou no mundo digital, mas gosto de trazer à tona. Mário Quintana tentou entrar 3 vezes na Academia Brasileira de Letras. 3. E foi recusado. Não aceitaram Mário Quintana na Academia Brasileira de Letras. Um lugar cheio de imbecis, e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Não aceitou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou também na academia? Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Monteiro Lobato. Nesse momento está se candidatando à Academia Brasileira de Letras uma das pessoas mais admiráveis para mim, que é Maurício de Souza, um paulista nascido em Santa Isabel, mas que fez a sua vida ali em Mogi das Cruzes. Eu tenho 3 livros com ele. Eu faço o texto, ele faz as histórias com a Turma da Mônica. É uma pessoa, né, assim, incrível em termos de afago, de afeto, e que agora está se candidatando também. Pois bem, Mário Quintana foi recusado 3 vezes na Academia Brasileira de Letras. Vocês sabem que, como bom poeta que tem um propósito firme, ele deu o troco muito bem dado. Para dar o troco em que eu recusou, ele fez um poema. Vocês conhecem, chama Poeminho do Contra. Não é poeminha, não, é Poeminho do Contra. Aliás, esse poeminho, ele devia aparecer em vários lugares. O André, meu filho, que tem mais idade, que está sentado aqui, sabe que eu tenho esse poeminho pendurado, né, numa das paredes ali no Parque Tatu, uma coisa gostosa, porque o que é que escreveu Mário Quintana? Guarde essa frase aí, porque ela vai servir para algumas coisas na vida, quando as pessoas, vez ou outra,
em vez de serem colaborativos contigo, buscam ser demolitivas. E ele escreveu, é uma trova, ele diz: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passaria. Olha que coisa genial. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passaria. Parece frase de para-choque de caminhão no Paraná. E eu sempre penso isso em relação a algumas coisas na vida, e algumas pessoas têm para-choque de caminhão que é assim: na subida você me aperta, na descida nós acerta. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Olha que coisa boa. Mário Quintana tem uma outra trova que quase eu a disse, porque ela aparece como epígrafe do livro, né, que eu mencionei, o Porquê Fazemos o que Fazemos. E essa trova diz: um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha que inteligência. Um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo, o horror é deixar de viver. E deixar de viver não é apenas perecer o corpo. Deixar de viver é morrer tua dignidade, tua esperança, teu desejo, teu afeto, tua amizade. É ter uma vida a qual falta graça. Quando eu penso em vida, trabalho e propósito, eu acho que para que a nossa vida não seja uma vida banal, fútil, uma vida sem sentido, é preciso que o nosso propósito seja, antes de mais nada, o de deixar nossa vida e a vida de outras pessoas conosco mais cheia de graça. Mas das várias pessoas que viveram esse campo da literatura e a qual eu tive acesso, uma das mais encantadoras que eu conheci foi meu colega, aliás, o contrário, eu fui colega dele na PUC São Paulo durante muitos anos, um homem genial, nascido na cidade de Sorocaba, foi professor da Unesp, foi professor da PUC São Paulo, professor Flávio de Jorge. Professor Flávio de Jorge, que faleceu, né, em 2012, um homem genial, que falava 17 idiomas. 17 idiomas. Ele dominava 17 idiomas. Ele tinha uma voz tonitruante. Ele fumava até quase o final da vida, ele fumava. E ele fumou durante décadas o que alguns de nós fumamos, que era cigarro sem filtro. Se com filtro já é encrencado, imagina sem filtro. E quando apareceu só o cigarro com filtro, ele os cortava, tirava o filtro. E ele dava aula, né, andando e fumando, e a voz dele era grave. Eu conto isso no livro. O professor Flávio de Jorge, ele declamava, para vocês terem uma ideia, a Ilíada e a Odisseia inteira em grego antigo. A Ilíada e a Odisseia, aliás, dos 5 filhos dele, ele ensinou algumas das filhas a declamarem a Ilíada em grego. Com 9 e 10 anos de idade, as filhas declamavam a Ilíada em grego antigo. Uma criança de 9 anos de idade que declama a Ilíada em grego é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu com elas uma coisa maravilhosa, que elas não fossem chatas, porque elas não usavam a arte para humilhar, mas para encantar. Ele não pedia a elas que declamassem para elas mostrassem o que elas sabiam, mas porque ele queria que elas encantassem. E elas nos encantavam com essa ideia. Portanto, ela usava a arte para produzir beleza, e não humilhação, não diminuição, não soberba, não orgulho tolo. Interessante porque o professor Flávio de Jorge era um homem que tinha declamações em alto estilo. Ele tem poemas que são até hoje guardados, foram gravados, tem até um conjunto de uma coisa antiga que alguns conhecem, chamado CD, um conjunto de CDs, em que ele declama vários poemas. Vocês o encontram em algumas livrarias ainda. É interessante porque ele declamava Fernando Pessoa como ninguém, declamava, né, trechos, né, da Odisseia e da Ilíada, e às vezes a declamava inteira. E vez ou outra a gente tinha algumas atividades em comum na PUC São Paulo, e eu tive a ocasião de, em alguns momentos, fazer com ele uma coisa especial. Aos sábados à tarde, vez ou outra, a gente fazia um sarau literofilosófico. Isto é,
Ele falava de literatura clássica greco-romana e eu falava um pouco de filosofia greco-romana. Era livre, ia quem quisesse. Ficava lotado de gente. O que levaria um ser humano em sã consciência aí no sábado à tarde ver alguém falar de literatura e filosofia greco-romana? Uma única coisa: abrir a cabeça. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu desconheço, aquilo que me renova, aquilo que me coloca numa rota de criatividade, não de esgotamento. E o professor Flávio de Jorge, com aquela voz tonitruante, ele estava um dia na sala declamando a Ilíada. Vocês sabem que a Ilíada é uma obra atribuída a Homero, não há uma autoria certa em forma de poema. Ela é belíssima. Ela tem uma versão para crianças da Ilíada Odisseia. A melhor tradução para crianças que eu já vi é da Ruth Rocha, que tem Ilíada e Odisseia. Se você tiver crianças, você faça isso. Leia para elas. A obra em si, para adultos, ela é um pouco mais sofisticada. Mas para crianças, a Ilíada e a Odisseia, na versão feita pela escritora Ruth Rocha, ela é quase imbatível. E é maravilhoso imaginar o quanto que essa literatura percorre o tempo. Vocês sabem que não se tem certeza se Homero existiu. Ainda assim se acredita que talvez fosse um conjunto, né, de escritores que acabou sendo denominado Homero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente a autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico e aí ele é que ficava como autor. Pois bem, a Ilíada trata, como sabem, da Guerra de Troia, na sua fase inicial, quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la, né, dos braços de Páris, né, retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia, trata da vida de Ulisses. Ora, se a obra trata do Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. O nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia, que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. E ela não se chama Aquilíada porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região, que no antigo termo era chamado de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion, por isso Ilíada. Eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na Guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem, que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego, filho de uma mortal com um deus. E quando ele nasce, a mãe, todo mundo aqui já leu isso um dia ou já ouviu falar, a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é, para que ele fique com o corpo fechado, para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce, segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado. E ele fica absolutamente blindado, exceto no calcanhar, porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha, né? Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com uma flechada no calcanhar. Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo, e ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo, e ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar, porque achou que não tinha um calcanhar de Aquiles, mas o Aquiles tinha um calcanhar de Aquiles, que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar, porque ele praticou impiedade. Ele matou em combate o filho do rei de Troia, e em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo, chorá-lo, honrá-lo, ele decidiu humilhar os derrotados. Ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga, aquele carro de 2 cavalos, e em vez de entregá-lo à família
para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse pranteá-lo, chorá-lo, ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia, arrastando para lá para cá até destruir o cadáver. Impiedade. Uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha, derrota e ofende, ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude. É a virtude de vencer sem esmagar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Ilíada que não se admite a impiedade.